Você precisa ser uma pessoa determinada. Os problemas que surgem na nossa vida é justamente para isso. Porque Paulo tinha uma determinação. A alegria dele estava em ver o evangelho sendo pregado. Que esforço você está fazendo para que Cristo seja glorificado na tua vida? Amados, Paulo não olhava para as críticas, não. Eu falei, irmãos, a igreja perdeu o foco. Mas você que tem uma determinação, um compromisso com Cristo, você é fiel do teu chamado. E qual era o motivo dessa alegria aí? A presença dos irmãos estava no coração de Paulo. Você precisa ter aí uma vida coerente com Cristo. Não é você lutar sozinho. Você começa a ter alegria nas horas de dor. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, eu vou ler e os irmãos acompanhem suas Bíblias. E o que eu quero trazer para você por meio dessa passagem, levar você a refletir nesta palavra, é o segredo da alegria nas horas de dor. Para você se alegrar nos momentos de tristeza da tua vida, você precisa ser uma pessoa determinada. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, ele se encontrava em uma prisão em Roma. E ali naquela prisão ele começa a escrever essa carta aos irmãos da igreja de Filipenses. Ele vem trazendo ali uma mensagem de alegria para aquela igreja. Agora, como Paulo em uma prisão consegue ser alegre, consegue sentir felicidade? O que trazia, o que motivava Paulo a essa felicidade, amados? Era a determinação que Paulo tinha em pregar o evangelho. Você pode analisar toda a carta de Filipenses aqui, você vai ver ele dizendo assim, amados, que o que ia acontecer com ele não se importava. O importante era que o evangelho fosse pregado. Então, como você vai ser feliz nas horas de dor? É você entender isto. Não importa aquilo que aconteça com você, o importante é que o evangelho seja pregado, o importante é que Cristo seja anunciado. Isso é determinação. E às vezes nós falhamos nisso. Na hora que levanta o problema, nós nos abatemos, nós ficamos tristes, nós deixamos levar pelo problema, nós ficamos focados no problema e esquecemos de que aquele problema que estamos passando é uma oportunidade que Deus está nos dando para anunciarmos a Cristo. Os problemas que surgem na nossa vida é justamente para isso, irmãos. A igreja está fora de foco, a igreja está desfocada da palavra de Deus, porque não consegue entender essa verdade. Olha, Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele disse assim para os discípulos, lá em Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, ele fala assim, vocês vão ficar aqui até receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judá, e até os confins da terra. Jesus deu uma ordem ali. A hora que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão sair e vão ser minhas testemunhas. Aí o que aconteceu? Atos capítulo de número 2, a igreja, os discípulos são cheios do Espírito Santo, cheios de dom, falam em línguas estranhas. Na primeira pregação de Paulo, quase 3.000 almas se convertem ali ao Senhor Jesus, e aí a igreja fica estacionada só em Jerusalém. Aí você vai lá em Atos capítulo 8, versículo 1 agora, e aí você vê a palavra de Deus falando assim, que levantou-se grande perseguição sobre a igreja do Senhor Jesus, a ponto deles espalhar por toda a terra. Amados, quando você não cumpre o chamado de Deus para a tua vida, Deus faz levantar perseguição sobre a tua vida para motivar você a ir.
E Paulo, ali naquele cárcere, ele tinha alegria, ele tinha prazer, porque ele estava vendo ali naquele cárcere uma oportunidade para toda a guarda romana ouvir falar do Evangelho. Porque Paulo tinha uma determinação: pregar o Evangelho. Aí eu pergunto para você agora nessa noite: qual é a tua determinação? Quando há uma determinação, amados, a pessoa está disposta a sofrer por amor a Cristo. Então o que vai trazer alegria para você nas horas de dor? É você ter determinação, é você pregar a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala no versículo 12 e 13 do capítulo 1. Ele diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aquela cadeia tinha sido ali, amados, uma ferramenta de Deus para Paulo pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você, este teu problema é uma ferramenta de Deus para incomodar você a pregar o Evangelho. Às vezes você está acomodado e o comodismo te traz tristeza. O objetivo de Deus não é ver você triste. O objetivo de Deus é ver você trabalhando. Nós devemos olhar agora para a situação ruim que às vezes acontece na nossa vida e ver nela a oportunidade para pregarmos o Evangelho. Que determinação você está tendo hoje? Eu volto a perguntar novamente. Que esforço você está fazendo para que Cristo seja glorificado na tua vida? Você está vendo por que muitas vezes somos tristes? Às vezes, amados, por causa de picuinhas, por causa de conversinhas, por causa de algum falatório, a pessoa desiste do ministério, desiste de servir a Deus, desiste de vir na igreja. Mas Paulo, ele tinha alegria nessas coisas. Olha para você ver, amados, onde está o segredo da alegria nas horas difíceis. Nós, como pessoas egoístas, se alguém faz uma crítica, já queremos desistir de tudo. Não quer vir na igreja mais, não quer exercer o ministério mais, porque houve uma crítica, alguém falou uma coisa, alguém falou outra, alguém olhou com o olhar torcido, e aí a pessoa não gostou, eu vou parar com isso. Paulo, quando as pessoas criticavam ele se alegrava. Quer ver? Olha aí no versículo de número 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação nas minhas cadeias. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amados, Paulo não olhava para as críticas, não. Talvez muitas pessoas criticaram ele. O grande apóstolo está lá preso. Cadê o Deus daquele apóstolo? Crítica que muitas vezes levanta contra nós também. Cadê o teu Deus? Onde está o teu Deus? E aí isso faz você desanimar. Mas isso daí é motivo de você se alegrar, amados. Se você é uma pessoa determinada em atender o chamado de Cristo para a tua vida, isso vai motivar você a pregar a Cristo. Paulo não olhava para as críticas. Hoje, uma crítica que alguém faz, vou parar, vou largar a mão disso, não vou na igreja mais. Precisa se converter, precisa atender ao chamado de Deus, porque Deus chamou você, foi para realizar a obra dele, e não para ficar dando ouvidos a críticas. Ao invés da igreja estar focada em Cristo, está focada nela mesma. Se não for do jeito dela, esquece. O jeito de Deus para mim não serve. Agora, se tem alguém te criticando,
e você está sendo fiel a Deus, cumprindo com o teu chamado, atendendo ao chamado de Deus, que se importa, a obra de Deus está sendo realizada. Se alguém está falando, quem vai falar são os desocupados, mas você que tem uma determinação, um compromisso com Cristo, você é fiel no teu chamado. Para ter alegria nas horas de dor, o que você deve fazer? Segunda colocação, é necessário você ter comunhão. Duas coisas importantes: determinação e comunhão, era o que Paulo tinha, e isso daí fazia ele ser feliz, mesmo dentro da cadeia. Paulo tinha comunhão. O sentido de ter alegria nas horas de dor é você ter comunhão com Cristo e comunhão com os irmãos, com a igreja. Se você não tem comunhão com Cristo e não tem comunhão com os irmãos, você vai estar sempre vivendo em tristeza. Paulo, ele tinha comunhão com Cristo e com os irmãos. Olha só, mesmo na dor, Paulo sentia ali uma alegria muito grande. E qual era o motivo dessa alegria aí? Ele mantinha uma comunhão verdadeira com Cristo. Irmãos, com quem você tem comunhão hoje? Pode até parecer aqui um absurdo isso que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. Tem muitos crentes que têm mais comunhão com o incrédulo do que com o cristão. E aí eu pergunto, com quem você tem comunhão? Paulo não se importava com aquilo que as pessoas falavam, porque ele tinha comunhão com Cristo. Se estavam vendo defeito nele, se estavam vendo falhas nele, ele não estava nem aí. Ele sabia com quem ele tinha comunhão. Então, para você ter alegria nas horas de dor, é necessário você ter comunhão com Cristo e com os irmãos. É como se Paulo dissesse assim, amados: o que acontecer comigo, isso não importa. O importante é que Cristo seja conhecido por meio da minha vida. E é esse o pensamento que tem que dominar a nossa mente. Não importa aquilo que aconteça comigo, o importante é que Cristo seja conhecido por meio da minha vida, por meio da tua vida. Se você tem comunhão com Ele, você vai fazer de tudo para que Cristo seja conhecido. Olha só, Paulo, ele dizia assim, não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Ele ainda diz assim aí no versículo de número 21 do capítulo 1, olha o que ele fala aí, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é comunhão. Capítulo 3, versículo 8, olha o que Paulo fala aí, irmãos. Ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perca, por causa da sublimidade e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha, Paulo não se importava com aquilo que ele tinha perdido, ele se importava era com Cristo. Agora hoje, se um cristão perde alguma coisa de valor, não sei não, depois que eu vim para a igreja eu comecei a perder tudo que eu tinha. A pessoa está apegada àquilo que Satanás deu a ela, aí Deus está tirando para fazer tudo novo, a pessoa está questionando a Deus. Paulo, ele deixa bem claro, a comunhão que ele tinha com Cristo, ele não se importava com as coisas materiais. Irmãos, se você tem comunhão com Cristo, você não vai se importar com as coisas materiais. O sentido da comunhão é isso daqui, é você pensar mais no próximo do que em si mesmo. A alegria de Paulo nas horas de dor era que a presença dos irmãos estava constantemente na memória de Paulo. Por isso que ele tinha alegria, amados, ele tinha comunhão, mesmo estando distante, mas a presença dos irmãos estava constantemente na mente dele. Olha aí o versículo de número 3 do capítulo 1 que nós lemos: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Ou seja, Paulo estava sempre lembrando dos irmãos. Se você é uma pessoa que quer ter comunhão, você tem que sempre estar lembrando dos teus irmãos em Cristo. A segunda coisa que Paulo se levava aqui em comunhão, que ele mostra que a comunhão que ele tinha, é que a presença dos irmãos estava constante no coração de Paulo, não só na mente, mas no coração.
Olha aí o versículo de número 7 do capítulo 1. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago onde? No coração. Agora, a presença dos irmãos aqui está onde em você? No coração ou está bem longe? Quantas vezes no dia você lembra de um irmãozinho e você tira ali 2 minutinhos para orar por ele? Quantas vezes no dia você lembra da igreja e você tira ali um momento para você orar e interceder pela igreja? E a comunhão que Paulo tinha com os irmãos não era só em memória, não era só no coração, mas Paulo orava constantemente para os irmãos, amados. Olha aí o versículo de número 9, o que ele diz: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Paulo sempre orava para a igreja, e isso traz comunhão para a pessoa, isso traz alegria para o coração da pessoa. Olhando para a maneira que Paulo tinha comunhão com os irmãos aqui, e olhando para a realidade de hoje, nós entendemos que estamos muito longe de uma espiritualidade, porque às vezes, amados, não temos esta comunhão. Às vezes nós somos aí do partido do contra, só criticamos, só colocamos defeito, só vemos falha, e aí nós estamos servindo a Cristo por pretexto e não por verdade, como Paulo diz aí no versículo que nós lemos, no versículo 15 ao versículo 18. É necessário que você tenha plena comunhão com os teus irmãos. Agora, o que nós devemos fazer para ter comunhão? O que você deve fazer aí para ter comunhão? Vamos aprender com Paulo aqui, ó. Você precisa ter aí uma vida coerente com Cristo.